Olá, bom dia. O INSS começa hoje a devolver o dinheiro descontado irregularmente de aposentados e pensionistas. Quase 300 milhões de reais vão ser pagos na própria folha de pagamentos e se referem apenas ao mês de abril, quando a fraude já tinha sido descoberta. Já estão abertas as inscrições para o Enem, que volta a valer como certificado de conclusão do ensino médio. Protestos por moradia em São Paulo fecharam linhas de trem e vias importantes agora de manhã. A Rússia fez o maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da guerra. E até Donald Trump fez críticas, chamando Putin de louco. E ainda a rodada do Brasileirão, que esquentou a briga pela liderança. A troca no comando na CBF. Samir Chaud foi eleito presidente numa votação boicotada por metade dos times das séries A e B. E o novo treinador da seleção chegou ao Brasil. O italiano Carlo Ancelotti desembarcou ontem à noite e está hospedado neste hotel no Rio de Janeiro. Ele vai ser oficialmente apresentado hoje e já anuncia a lista com os jogadores convocados. Hoje é segunda-feira, 26 de maio, e o Bom Dia Brasil está começando. A gente começa essa edição falando de 3 diferentes protestos em São Paulo que deixam o trânsito congestionado em importantes vias da cidade nessa manhã de segunda-feira. Sabina, bom dia para você. São bloqueios no trânsito e até em linhas de trem. Sim, Ana, bom dia a você, bom dia a todos. Um desses protestos complicou muito a vida do motorista na Marginal Pinheiros e também dos passageiros de trem. A Larissa Calderari fala ao vivo do Globocop e atualiza a situação pra gente. Bom dia, Larissa. Oi, Sabina, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, a gente acompanhou a situação desde o comecinho, presenciamos a interdição de parte aqui da via, várias barricadas de fogo, não só na Marginal, mas também na linha do trem, que interrompeu inclusive a circulação de parte de 2 linhas que passam por São Paulo e também cidades da região metropolitana. Os reflexos no trânsito são imensuráveis, rodízio de veículos suspenso para os carros que sofreram com esse reflexo, que passavam aqui na Marginal do Rio Tietê e também na Marginal do Rio Pinheiros, e nós também acompanhamos, agora a situação está tranquila por aqui, mas nós também acompanhamos outros 2 protestos que acontecem na Zona Leste de São Paulo, também pedindo moradia das comunidades Terra Prometida e Jorge Hereda, também pedindo aí a moradia. Interditaram 2 avenidas importantes, da Avenida Aricanduva e a Avenida Rio das Pedras, vias importantes da Zona Leste de São Paulo, mas por lá o protesto aconteceu de maneira pacífica, mas também ocasionando bastante trânsito naquelas regiões. Aqui no local nós temos mais detalhes do que aconteceu, de como é que estão os ânimos agora, com o repórter Henrique Silva. Imagens da Larissa Calderari, olha, a gente vê nesse momento, então na pista ali local, você vê uma movimentação, inclusive alguns veículos dando ré, né, Larissa? Se você puder nos pontuar isso, o que está acontecendo por aí? É um novo bloqueio ou não? Não, Sabina, não é um novo bloqueio, não. Na verdade, tem um caminhão fazendo uma manobra aqui para voltarem na contramão. Não dá para entender o que está acontecendo, mas não tem relação ao protesto, viu, Sabina? Tem alguns veículos realmente dando ré para acessarem novamente aqui um ponto da rodovia Castelo Branco, que liga São Paulo ao interior, mas não tem relação com o protesto, tá? Por enquanto, a situação por aqui é bem calma, bem pacífica, inclusive nesse trecho de acesso às marginais Tietê e Pinheiros, na área do Cebolão, bem ao lado da comunidade onde aconteceu todo esse protesto, Sabina. Mas por lá eles estão voltando realmente de ré e não tem relação com o protesto. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes do que acontece ali no acesso a uma das empresas que fica aqui ao lado da comunidade do Areião, Sabina. Obrigada, Larissa. Agora sim a gente consegue falar com o Henrique Silva, suas informações, ele está ali bem pertinho da comunidade. Oi, Sabina, bom dia para quem nos acompanha ao vivo. Nesse momento, Sabina, a gente consegue ver os carros parando e voltando de ré, porque alguns moradores começaram a atirar bombas. Silva, suas informações, ele está ali bem pertinho da comunidade.
Oi, Sabina, bom dia para quem nos acompanha ao vivo. Nesse momento, Sabina, a gente consegue ver os carros parando e voltando de ré, porque alguns moradores começaram a atirar bombas nesse momento na via. Então essas bombas estão sendo jogadas, os carros pararam e os moradores na porta da comunidade ali fazendo alguns tipos de ameaça para esses carros que estão reivindicando moradia, porque foi anunciada uma reintegração de posse da comunidade do Areião aqui na zona norte da capital, comunidade que existe há mais de 30 anos, de acordo com esses moradores. Mais cedo fizeram barricadas e fecharam a Marginal Pinheiros. Nesse momento, 7h30 da manhã, as pistas foram liberadas, a tropa de choque chegou aqui, atirou algumas bombas de efeito moral e também atirou com balas de borracha para dispersar os últimos que estavam na via, ainda fechando o local. Não tem informações de vítimas que se machucaram durante o protesto. A via foi liberada, só que nesse momento algumas pessoas jogando bomba ainda e o trânsito parado um pouco. A gente vai continuar por aqui, qualquer novidade a gente avisa vocês ao vivo, Sabina. Combinado, a gente consegue ouvir o barulho ali das bombas. Então, nesse momento, você vê que esse trânsito está bloqueado. O Henrique nos dá licença para a gente mostrar ali a imagem do trânsito. É por conta dessas bombas que estão sendo lançadas. E do alto do Globocop a gente também já via, né? Motoristas dando ré ali na pista local da Marginal do Rio Pinheiros. Nós estamos falando da Zona Oeste aqui de São Paulo. Bom, a Via Mobilidade diz que a circulação de trens das linhas 8 e 9 já foi retomada e que não houve danos ali nos trilhos. Prefeitura de Osasco falou que a comunidade do Areião, no limite de São Paulo e Osasco, fica numa área particular que é alvo de uma reintegração de posse e que as equipes da assistência social estão orientando as famílias. Ainda de acordo com a prefeitura, elas poderão ser beneficiadas pelo atendimento habitacional. Eu volto com você, Ana. Tá certo, Sabina, a gente vê que a situação ainda é tensa no local, com manifestantes jogando bombas, inclusive em direção à pista central da Marginal, inclusive jogando ali perto da nossa equipe. Então vamos seguir acompanhando, qualquer novidade a gente volta aqui ao vivo no Bom Dia Brasil. Obrigada, Sabina, até já. E começaram hoje as inscrições para o Enem. E vem com novidade. Heraldo Pereira, bom dia para você aí em Brasília. Alunos do 3º ano do ensino médio que estudam na rede pública vão ter a inscrição já pré-preenchida, para facilitar, né? Bom dia. São regras que vão sendo estabelecidas pelo MEC. Bom dia, Ana Luísa Guimarães. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. No Ministério da Educação se recomenda que o candidato preste atenção redobrada ao conferir os dados. Além de garantir uma vaga em universidades, o Enem volta a ser alternativa para alunos com 18 anos ou mais, que não conseguiram concluir o ensino médio. A reportagem é de Geisa Duarte. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão só em novembro, mas os candidatos precisam ficar de olho no calendário. Eles terão 12 dias para fazer a inscrição. O prazo começa hoje e vai até 6 de junho, sexta-feira da semana que vem. Nessa turma de um cursinho gratuito em Brasília, os alunos já estão super focados. Sabem que um bom desempenho no Enem pode ser o primeiro passo para um futuro diferente. Eu acordo 5 horas da manhã para não pegar o trânsito de sempre. Então eu vou para a escola porque eu estudo longe, né? É algo que eu quero, então eu estou me esforçando ao máximo, focando muito no meu objetivo. A inscrição só pode ser feita no site do Enem. Os candidatos precisam criar um cadastro e senha para a página do participante. Os alunos que não têm direito à isenção da taxa de inscrição vão precisar desta senha para conseguir gerar a guia de recolhimento da União e pagar a taxa de R$ 85. O prazo para fazer o pagamento é até o dia 11 de junho. Em qualquer banco, casa lotérica ou por Pix e cartão de crédito. Os alunos que estão no 3º ano do ensino médio na rede pública vão ter uma facilidade para fazer a inscrição este ano. Quando eles entrarem no site do Enem, a inscrição já vai vir pré-preenchida, com todos os dados pessoais, o endereço, a cidade onde mora. Aí o aluno só tem que checar se essas informações estão corretas e escolher se vai querer fazer a prova de inglês ou espanhol. Além de ser uma porta de entrada para muitas universidades do país, este ano a prova do Enem volta a valer como certificado de conclusão do ensino médio.
Alunos com 18 anos ou mais que não conseguiram concluir essa etapa da escola precisam tirar uma pontuação mínima em cada área do conhecimento e na redação. Aí podem solicitar o certificado em institutos federais de educação ou escolas estaduais credenciadas. Doutor em educação, este professor diz que sempre estimula os jovens a fazerem o exame que facilita a entrada numa faculdade, mesmo aqueles que estão pensando em ser empreendedores ou influenciadores digitais. Para você empreender, você precisa estudar, de qualquer forma. Então, precisa ter um conhecimento ali financeiro, um conhecimento administrativo, um conhecimento de negócio. Então, todos esses olhares críticos em relação aos espaços só é possível através de uma formação universitária. Ana diz que quer se inscrever logo, hoje, para fazer o Enem. E depois vai se dedicar ao exame. Tem aquele medo e aquela insegurança, mas eu vou acreditar no meu potencial. Você sente medo no início, mas tem que ir confiante para a hora da prova. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Mas em virtude da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Isso nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará. O Enem 2025 será feito nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, Ana Luísa. Pois é, e é bom não deixar para a última hora essa inscrição, né, Heraldo? Quanto mais cedo se inscrever, melhor. Até já. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez duras críticas a Vladimir Putin depois do maior ataque aéreo da Rússia contra a Ucrânia desde o início da guerra. Cecília Malan, parece que Trump está perdendo a paciência com Putin, né? Bom dia. Bom dia, Ana. Sim, mas ainda sem ações concretas contra a Rússia, país invasor. Depois de um breve silêncio, Trump foi às redes sociais para comentar os bombardeios. Ele disse que sempre teve um bom relacionamento com Vladimir Putin, mas que o presidente russo ficou completamente louco e que está matando muita gente sem necessidade. A Rússia disparou 355 drones e 9 mísseis contra a Ucrânia. 12 pessoas morreram. A capital Kiev foi atacada pela 3ª noite seguida. O maior bombardeio contra a Ucrânia em mais de 3 anos de guerra se estendeu desde a madrugada de domingo até hoje pela manhã. Trump escreveu ainda que se Putin levar adiante o plano de tomar toda a Ucrânia, levará à queda da Rússia. O Kremlin respondeu agora há pouco aos comentários do presidente americano sobre a loucura de Putin, disse que Trump deve estar com uma sobrecarga emocional, mas agradeceu ao americano pelo atual esforço de paz. A Rússia afirma ter interceptado 96 drones ucranianos em 12 regiões durante a noite, inclusive 6 sobre a capital Moscou. Trump também criticou o presidente ucraniano. Disse que tudo que sai da boca de Volodymyr Zelensky causa problema e que é melhor ele parar de falar. Pouco antes dessa manifestação agressiva de Trump, Zelensky havia dito que o silêncio da América e de outros líderes mundiais encorajava Putin e que mais sanções eram necessárias. Nesse cenário, as negociações não avançam. A Ucrânia defende a proposta americana por um cessar-fogo incondicional de 30 dias para dar espaço à diplomacia. A Rússia não aceita e o impasse continua custando vidas todos os dias. Cecília, e outra guerra sem nenhuma perspectiva de paz, né? É a que acontece na faixa de Gaza, que vive um período de extrema violência. É dilacerante, Ana. Autoridades médicas locais afirmam que 54 palestinos morreram hoje durante 2 bombardeios israelenses. Entre os alvos estavam uma casa no norte de Gaza e uma escola que abrigava famílias desalojadas na região central do enclave. As Forças Armadas israelenses afirmam que miraram um centro de comando dos terroristas do Hamas e de seus aliados da Jihad Islâmica. Israel já controla 75% da faixa de Gaza, empurrando a população civil para um pedaço cada vez menor de terra. A imprensa israelense afirma que o governo de Benjamin Netanyahu rejeitou a última oferta a sair das negociações de paz no Catar, que seria um cessar-fogo de 70 dias, durante o qual 10 reféns israelenses, 5 vivos e 5 mortos, seriam libertados em 2 fases. Os americanos haviam proposto uma trégua mais curta para a libertação de 10 reféns vivos.
Enquanto isso, a fundação particular, que conta com o apoio dos Estados Unidos para distribuir ajuda em Gaza, ficou de iniciar hoje a operação de entrega dos carregamentos que Israel permitiu entrar desde a semana passada. Mas o projeto sofreu um revés depois que o diretor executivo da fundação entregou o cargo. Ele alegou que o plano não atende princípios humanitários básicos nem de segurança. Atualmente, toda a população de 2.300.000 habitantes de Gaza sofre com algum grau de fome. Ana Luísa. Obrigada, Cecília. O Papa Leão XIV tomou posse como bispo de Roma ontem na Basílica de São João de Latrão, considerada a mais antiga no Ocidente e mãe de todas as igrejas. A cerimônia é parte dos ritos do início de um pontificado. Ao ser eleito Papa, Leão XIV também assume esse cargo e toma posse simbólica do trono de São Pedro, o primeiro Papa. Depois, o pontífice visitou a Basílica de Santa Maria Maior e prestou homenagem diante do túmulo de seu antecessor, Francisco. Na manhã de ontem, Leão XIV liderou pela primeira vez a tradicional missa de domingo na janela diante da Praça São Pedro. A cerimônia não era celebrada por um Papa desde 2 de fevereiro. Em seu discurso, o novo Papa pediu coragem e perseverança para todos os que estão engajados no diálogo e na busca sincera pela paz. A seguir, a gente volta ao vivo com novas informações sobre a manhã de protestos e muito trânsito em São Paulo. O INSS começa a ressarcir aposentados e pensionistas vítimas da fraude dos descontos no mês de abril. E a eleição legislativa na Venezuela. A oposição pediu boicote e Nicolás Maduro conseguiu eleger mais de 80% da Assembleia Nacional. Agora, 8h47 pelo horário de Brasília. Bom dia, Brasil. Voltamos ao vivo a São Paulo porque manifestantes fazem mais um protesto na Marginal Pinheiros. Sabina? É isso, a gente vai inclusive, Ana, conversar com o Henrique Silva, que está nesse protesto, Favela do Areião. Olha o fogo nesse momento ali. Henrique, suas informações, por gentileza. Bom dia mais uma vez, Sabina. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo. A gente voltou aqui para a entrada da comunidade do Areião. Os moradores voltaram a fechar a via para sair aqui. Nesse momento, ó, eles fizeram essa barricada com madeira e alguns pneus. O fogo agora num momento muito complicado, bastante fumaça preta dos pneus. Os carros que estavam nessa pista local aqui da Marginal que liga a Interlagos, na zona sul da capital, voltaram na contramão e não tem mais carros aqui na via. Essa pista continua fechada. Um outro detalhe, Sabina, para esse momento do protesto, quem fechou a via aqui novamente foram crianças e adolescentes que estavam aqui na porta. A maioria, eles vieram aqui, jogaram todo o material e começaram a botar o fogo. Agora a gente consegue ver que tem algumas outras pessoas tirando um pouco do material, tirando o pneu, jogando de volta para a calçada, tentando amenizar um pouco. Então estão tirando um pouco desse material, o que a gente acredita que eles querem diminuir esse impacto, fazer com que isso se acabe da forma mais rápida. Mas o protesto voltou. Várias bombas foram arremessadas para o lado da imprensa, também para o lado da polícia, que está do outro lado da via. Então tem policiais aqui monitorando esse momento do protesto, esse protesto por causa de moradia. Os moradores dizem aqui que receberam um aviso de reintegração de posse. Esse terreno pertence à Enel. E nesse aviso de reintegração de posse foi passado que os moradores têm que sair da comunidade até o dia 31 de julho. Caso eles não saiam, a reintegração de posse vai acontecer. A reivindicação dos moradores também se dá pelo fato da Enel dizer que vai disponibilizar apenas caminhões para a mudança. Então ninguém vai ser incluso em projeto social para moradia futura. Sabina, o protesto continua por aqui. Qualquer novidade, eu te aviso. Poxa, Henrique, obrigada pelas informações. A gente lembra aqui que a Prefeitura de Osasco diz que há duas comunidades ali pertencentes ao município de Osasco, comunidades 13 e 14, e que equipes da Secretaria de Habitação estão no local, passando de casa em casa para orientar as famílias, e que os moradores da comunidade chamada 13, que preencherem os critérios, serão acolhidos no Bolsa Aluguel e num atendimento habitacional. A Prefeitura da capital, sobre a comunidade do Areião, ainda não se manifestou. A gente continua acompanhando a situação. Marginal
Pinheiros, uma das principais aqui da cidade de São Paulo. Na zona oeste da capital, o congestionamento já passa dos 150 quilômetros e eu volto a te chamar com qualquer novidade, Ana. Combinado, Sabina. Até já. O INSS começa a devolver hoje o dinheiro descontado de aposentados e pensionistas para associações no mês de abril. Depois que foram descobertas fraudes, o Instituto suspendeu esses repasses. Heraldo, é um total aí de 292 milhões de reais só referentes ao mês de abril. Portanto, né, Ana Luísa, é um volume de dinheiro que, pelo visto, deverá ser ainda maior. Pelo planejamento da Previdência Social, a devolução do que foi desviado criminosamente, segundo avaliam a Polícia e a Controladoria Geral da União, será feita entre hoje e a primeira semana de junho. Valores a serem devolvidos para aposentados e pensionistas, junto com o pagamento regular dos benefícios. Quanto ao dinheiro que também pertence às vítimas e foi desviado ilegalmente por sindicatos e demais entidades associativas nos meses e anos anteriores, ainda não há prazo para esta devolução. A repórter Gioconda Brasil está no INSS e tem mais detalhes. Bom dia, Gioconda. Oi, Heraldo, bom dia a você, bom dia a todos. O valor vai ser depositado automaticamente. O aposentado e o pensionista não precisam tomar nenhum tipo de providência. E esses valores foram descontados mesmo depois do bloqueio determinado pelo governo, porque a folha de pagamento já estava pronta, ou seja, os descontos já tinham sido lançados no sistema. O pagamento vai obedecer à ordem do número final do benefício. Significa o quê? Que hoje começa o pagamento para quem tem benefício com o final 1. E assim vai seguir até o dia 6 de junho para quem tem benefício com o final 0. Esse calendário de pagamento de ressarcimento vai ser feito para quem tem benefícios que somam até um salário mínimo. Agora, aposentado, pensionista que tem benefício acima de um salário mínimo e que teve esses descontos feitos irregularmente também vão ser ressarcidos, mas o pagamento só começa a ser feito no dia 1º de junho, também seguindo a ordem final do número do benefício até o dia 6 de junho. Heraldo. Da Gioconda Brasil, vamos direto para a hora da política. Mobilização no Congresso Nacional para um debate que já mobiliza integrantes do governo e das oposições. Nas casas legislativas federais, um tema da semana, a promessa de um tema da semana, é a decisão do governo que aumenta o imposto sobre operações financeiras, o IOF, em algumas transações. A oposição, na Câmara e também no Senado, já deu entrada em projetos para anular ou para mudar essas medidas do governo. Conosco aqui no estúdio em Brasília, Gerson Camarote, análise política. Camarote, bom dia. O governo vai fazer valer sua vontade junto à base aliada? Vamos lá, Heraldo. O governo vai tentar manter, mesmo depois do recuo do IOF. A grande questão que se coloca é o desgaste que isso vai causar. A oposição, tanto na Câmara como no Senado, já está com propostas de decretos legislativos para derrubar completamente o aumento do IOF anunciado pelo governo na semana passada. Independentemente disso, isso cria um desgaste, conseguindo ou não aprovar esse decreto legislativo no Congresso Nacional, o governo fica emparedado. Fica emparedado, inclusive, com o discurso de que está aumentando impostos. E isso criou um debate dentro do governo. Você tem a ala política extremamente incomodada com a área econômica do governo diante desse debate ganhou força. A percepção é que não houve, de forma muito clara, por parte da equipe econômica, um debate interno no governo. Esse fim de semana, em entrevista ao jornal O Globo, o ministro Fernando Haddad rebateu esse tipo de críticas e disse que tudo foi debatido com o presidente Lula. Independentemente do desfecho, o governo já avalia que o desgaste político é enorme e isso se soma a outros desgastes políticos. Camarote, bom dia. Esse caso aí do IOF deve ser mais um episódio sensível para o governo em poucos meses. Pois é, Ana Luísa, bom dia para você. Primeiro você teve, no início do ano, a questão do PIX, que mesmo com o recuo do governo da CPI, o governo conseguiu até aqui adiar, agora vai ficar para junho a leitura da criação dessa CPMI mista, né, do Congresso Nacional como um todo.
Sendo que, Ana Luísa, mesmo que isso fique para o segundo semestre, em algum momento isso vai rememorar tudo o que aconteceu. Então já é um episódio de desgaste. E agora aumento de impostos. Então você tem uma espécie de combo para a oposição ficar colocando o governo nas cordas. O grande desafio a partir de agora é sair dessa agenda negativa que tem sim afetado muito a popularidade do governo e do próprio presidente Lula. Ana Luísa. Tá certo. Obrigada, Camarote. Na Venezuela, o partido do presidente Nicolás Maduro saiu vitorioso nas eleições legislativas e para governadores. A votação foi marcada pelo baixo comparecimento às urnas, 42% da população, segundo o Conselho Nacional Eleitoral do país. Alguns dos principais líderes opositores pediram o boicote como protesto pelo resultado da eleição presidencial de 2024, que reelegeu o Nicolás Maduro. Ainda assim, segundo os resultados oficiais, o partido do presidente manteve o controle do Congresso ao conquistar 83% dos votos para a Assembleia Nacional. A aliança opositora ficou com 5% dos votos. Os governistas também elegeram 22 governadores entre 23 estados reconhecidos no país. Elegeram ainda um governador para o contestado território de Essequibo, região vizinha da vizinha Guiana, que Caracas afirma que é um novo estado da Venezuela. Vamos entender melhor aqui no telão. Olha só, foi a primeira vez que os venezuelanos votaram para escolher um governador e 8 deputados para Essequibo. Ou seja, por enquanto, eles terão um mandato simbólico. Mas o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou ontem que a Guiana vai ter que aceitar a soberania da Venezuela mais cedo do que nunca. Essequibo corresponde a cerca de 70% do território da Guiana e é uma região rica em petróleo e minerais. Com o aumento da exploração de petróleo nos últimos anos, a Guiana se tornou o país com a maior taxa de crescimento econômico do mundo. Venezuela e Guiana disputam esse território há mais de um século, desde o período colonial. No final do século XIX, um tribunal internacional definiu a fronteira entre a Guiana, então colônia britânica, e a Venezuela. Mas o governo venezuelano nunca aceitou esse resultado. Desde então, a questão segue sem solução. Depois do intervalo, manifestantes em São Paulo fazem um novo bloqueio numa manhã tumultuada no trânsito da cidade. A operação em Santa Catarina contra um grupo que vendia insulina vencida como remédio para emagrecer. O fim da segunda fase de vistoria nas propriedades rurais próximas à granja comercial, onde foi confirmado o caso de gripe aviária no Rio. 9h05, vamos de novo ao vivo a São Paulo, porque é uma manhã muito difícil com protestos na capital. Sabina, qual é a situação agora? Ana, são protestos envolvendo moradia, tem protesto neste momento na Zona Oeste e na Zona Leste da capital. Vamos ao vivo, Globocop sobrevoa a Zona Leste e neste momento a tropa de choque chega ali no local, né, Larissa Calderari? Isso mesmo, Sabina. O pessoal chegou aqui agora, a tropa de choque, a Avenida Rio das Pedras, aqui que é uma avenida muito importante da Zona Leste, está totalmente interditada, tem barricadas de fogo por aqui, interditando a via, e a tropa de choque acaba de acessar aqui uma das comunidades que o pessoal reivindica, inclusive, melhores condições de moradia. São duas frentes aqui, uma na comunidade Terra Prometida e a outra comunidade Jorge Hereda, e o pessoal bloqueou a Avenida Aricanduva que já foi liberada totalmente, e agora eles estão aqui nesse trecho da Avenida Rio das Pedras. Muitas viaturas da tropa de choque acabam de chegar aqui ao local e o pessoal também do Corpo de Bombeiros tentando apagar as chamas ali por causa dessa barricada de pneus e vários objetos que foram colocados aqui nesse cruzamento da Avenida Rio das Pedras com a Avenida Raias do Araguaia. E há um corre-corre geral aqui agora, viu, Sabina? Os policiais entrando dentro dessa comunidade, os moradores correndo aqui para o outro lado, exatamente porque a tropa de choque chega ao local para conter esses manifestantes e apagar totalmente o fogo aqui, essa barricada que acaba impedindo o trânsito nessa avenida, que é a avenida importante aqui da Zona Leste de São Paulo. Sabina, é com você. Você vê fogo nesse momento bloqueando as vias ali da Zona Leste
oeste aqui de São Paulo. Há bastante fumaça preta, não há informação ainda de corpo de bombeiros ali para apagar e controlar as chamas, porque a gente vê uma presença forte de policiais do choque, uma correria ali na região. Olha só, a gente vê nesse momento os policiais retirando ali os pedaços de madeira, os paus da pista, para poder liberar a pista para os motoristas. São famílias das ocupações Jorge Hereda e Terra Prometida que denunciam um risco iminente de despejo forçado. É uma manhã complicadíssima, Ana. Além desse protesto na Zona Leste, a gente sabe que a Zona Oeste também está com manifestação na marginal do Rio Pinheiros. Eu volto com você. Tá certo, vamos seguir acompanhando, Sabina. Outra notícia agora da manhã, a Polícia Civil de Santa Catarina faz uma operação contra uma quadrilha que falsificava medicamentos. O grupo, que atuava no litoral norte do estado, pegava produtos à base de insulina vencidos e alterava as embalagens para vender como se fossem canetas emagrecedoras. Um homem foi preso. Na casa dele, em Jaraguá do Sul, e na da mãe dele, em Canoinhas, agentes encontraram várias caixas com medicamentos. A investigação começou depois que uma mulher que comprou o material teve reações graves, foi parar na UTI. A quadrilha ainda vendia anabolizantes e remédios para aborto. Também há alvos no interior de Goiás, onde, segundo a polícia, um braço dessa quadrilha conseguia os remédios para enviar para Santa Catarina. Um perigo comprar remédio sem procedência, sem saber de quem você está comprando o remédio. É preciso comprar na farmácia para não correr um risco como esse. Termina ainda hoje a segunda fase de vistoria nas propriedades rurais próximas à granja comercial, onde foi registrado o foco de gripe aviária em Montenegro, no Rio Grande do Sul. O Jefferson Ageitos conversa com a gente ao vivo. Jefferson, bom dia. Os agentes visitaram mais de 200 propriedades, não é isso? Oi, Ana, bom dia a você que nos acompanha. Mesmo que o caso de gripe aviária na granja comercial tenha sido encerrado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as autoridades precisam continuar o trabalho de monitoramento. Nesse fim de semana, teve vistoria em mais de 200 propriedades rurais que ficam a até 10 quilômetros da granja comercial que teve caso de gripe aviária. E para hoje está prevista a 4ª vistoria em propriedades que ficam ainda mais perto, a até 3 quilômetros da granja. Isso faz parte do plano de ação montado pelo governo gaúcho para monitorar possíveis novos casos de gripe aviária na região. Aqui em Montenegro continua também o trabalho em 4 barreiras sanitárias montadas. Uma delas é essa para desinfecção de veículos que passam por aqui. Tem uma outra que é para bloqueio de trânsito. Tudo isso para monitorar e evitar novos casos na região, Ana. Tá certo. Jefferson Ageitos falando ao vivo de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Obrigada, Jefferson. E em todo o Brasil, o Serviço Veterinário Oficial trabalha para a prevenção de doenças que possam afetar rebanhos e criações inteiras. A criação de animais no Brasil é monitorada constantemente. A qualquer momento podem surgir doenças que comprometam rebanhos inteiros. A fiscalização começa em pontos estratégicos. Em qualquer suspeita, é o Serviço Veterinário Oficial quem faz a análise do caso. O trabalho é coordenado pelo Ministério da Agricultura, mas a estrutura é ramificada, com atuação em todos os estados. No Paraná, a responsável por essa fiscalização é a Agência de Defesa Agropecuária. Além das unidades locais, nós temos postos de fiscalização que fiscalizam a introdução de produtos e animais em 33 pontos do estado. Geralmente eles são instalados nas principais entradas do estado, aquelas que têm um maior volume de trânsito. Em todo o estado, são 236 veterinários que monitoram os 399 municípios. Em 2024, foram 70 mil visitas. É um trabalho técnico que precisa ser rápido. O profissional do Serviço Veterinário Oficial tem até 12 horas para ir até a propriedade com suspeita, avaliar a situação e coletar amostras. Depois, esse material vai ser enviado para análise em laboratório. A velocidade do atendimento ela pode ser crucial para evitar uma maior expansão dos casos no estado. A gente fiscaliza também propriedades com carneiros, com cabritos, aves também, galinha, perus. Então, todas as espécies domésticas de produção. Acompanhamos uma visita de rotina. O seu Edmilson é pecuarista e compra gado de Rondônia. Ele também é veterinário e sabe a importância do trabalho do serviço oficial. Somos bem assistidos a propriedades. Frequentemente, toda semana,
eles estão aqui na propriedade realizando esse trabalho. Então, assim, pensando na parte sanitária, é um trabalho que tem que continuar, não pode parar. A defesa agropecuária é uma responsabilidade de todos, é um dever do Estado, mas é uma responsabilidade de todos. Então a gente depende muito do trabalho do produtor, dos responsáveis técnicos e da população em geral. A família de uma menina autista do Rio de Janeiro que se mudou para Portugal foi impedida de levar pela segunda vez o cachorro de serviço dela na cabine do avião. O cachorro é fundamental para o tratamento da jovem. Nesse fim de semana, mesmo com uma liminar da Justiça, a companhia TAP não autorizou o embarque e ainda cancelou o voo. Dá vontade de pegar no colo, mesmo ele sendo tão grande. Ted é um labrador que foi treinado por 2 anos para ser um cão de assistência. Por isso o aviso é bem grande. Ele está trabalhando, não tocar. Alice é a única pessoa que pode fazer com ele o que quiser. Ela tem 12 anos e é autista não verbal, não fala. A interação com o Ted foi uma forma que ela encontrou de se comunicar com o mundo. Mas hoje essa é uma cena impossível. Alice e Ted estão separados. Ela se mudou para Portugal. Ele foi obrigado a ficar no Brasil. A companhia aérea se recusou por 2 vezes a levar o cão na cabine. No último sábado, mesmo com uma ordem judicial e a presença da Polícia Federal, o Ted não embarcou. Em vez disso, a empresa cancelou o voo. Ted ficou no Brasil com a irmã mais velha da Alice. Foi um cão treinado exatamente para fazer essa função, que é de prevenir, né, as crises dela, e também de acompanhá-la em qualquer lugar que ela for. Eles já viajaram de avião juntos. Ele vai no pé do assento, porque ele foi treinado para estar ali, daquela forma. Ele aguenta até 24 horas em jejum, para não comer, para não se hidratar, porque aí, consequentemente, ele também não urina, não defeca. A empresa ofereceu que o Ted fosse no bagageiro. Mas, segundo a família, o cão de serviço não pode ser manipulado por outras pessoas e não suportaria o estresse da viagem. Há 47 dias, sem o grande amigo, Alice voltou a ter oscilações emocionais. A família vai continuar lutando. Ela está fazendo 3 dias de terapia ocupacional com uma clínica especializada para a gente tentar conseguir equilibrá-la funcionalmente até que as coisas voltem aos eixos. Acima de tudo, é uma questão do direito das crianças que têm essa condição. O fim dessa história não está próximo. Com todo esse adiamento, venceu a autorização sanitária que permitia a viagem do Ted para outro país. Esse é um documento que leva pelo menos 10 dias para sair. Enquanto isso, a família inteira, a menina, todos vivendo esse estresse. A companhia TAP declarou que o cumprimento da ordem judicial violaria o manual de operações da empresa e colocaria em risco a segurança em bordo. Por isso, segundo a nota, a companhia foi obrigada a cancelar o voo. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo. Thaís Luquezzi, bom dia para você. Essa semana uma onda de frio vai avançar pelo país. Como é que vai ser? E põe frio nisso, viu? Um bom dia para você também. Maio costuma ter picos de frio e vai ser assim antes de junho chegar. Mas antes, vamos começar pelo início da semana. Hoje, há risco de temporais aqui entre o norte do Maranhão, do Pará, até Roraima e do oeste ao norte gaúcho. Na região da Campanha, chove mais, previsão de 80 milímetros em Alegrete. Em Caxias do Sul, 50, 40 em Boa Vista e 30 milímetros em Belém e São Luís. Na maior parte do país, o tempo fica firme, desde Santa Catarina até o Tocantins, ainda com uma grande amplitude térmica no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, que amanheceram com 14, 15 graus e chegam aos 27 e 30 à tarde. Em Porto Alegre, Curitiba e Vitória, 24 e 25 graus. Já em Campo Grande, Cuiabá, Palmas e Porto Velho, entre 32 e 35. Mas isso muda. Esta semana, uma onda de frio, uma bem intensa, a mais intensa até agora, vai derrubar as temperaturas. O tempo vira primeiro
Janeiro com a chegada de uma super frente fria amanhã à noite. E atrás vem essa alta pressão lá do Polo Sul. Elas são mais potentes porque vêm pelo continente, não perdem tanta força como acontece quando passam pelo oceano. Primeiro, a gente vai ver a chuva, que deve avançar entre amanhã até sexta-feira, até a faixa sul de Goiás, sul de Minas e parte do Rio de Janeiro. E o ar gelado vem atrás. Na quinta-feira, primeiro aqui no sul do país. Na sexta, avança até Rondônia, o Acre, onde o dia pode começar perto dos 15, 14 graus, bem frio para essa região. E nestas áreas aqui que aparecem em branco, tanto na sexta quanto no sábado, temperaturas negativas, o dia com 9. E tudo indica que Curitiba será a capital mais fria. Nisso, né? Separar o casaco. Um bom dia para você. Casaco, gorro, cachecol, tudo, Thaís. Imagina, 3 graus, tá certo, obrigada. Daqui a pouco tem as notícias do esporte num dia super importante para a seleção brasileira. Por isso, Débora Gares traz tudo pra gente ao vivo aqui, ó. Oi, Débora, bom dia. Tudo bom, Luli? Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Eu tô aqui no hotel onde o novo comandante da seleção brasileira está hospedado. Ainda hoje, o italiano Carlo Ancelotti anuncia a primeira lista de convocados. Vamos falar também da eleição na CBF. Samir Chaude assume o comando. Débora, até já. Agora são... A gente está de volta com as notícias do esporte. A Débora Gares traz todas as notícias ao vivo do hotel onde o italiano Carlo Ancelotti está hospedado e de onde ele anuncia a lista de convocados, né, Débora? Isso, Luli, vai ser hoje à tarde aqui nesse salão, já está tudo pronto, ó, vocês podem ver por aqui, um salão que fica dentro de um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, preparado para receber cerca de 300 pessoas, 200 delas integrantes da imprensa de 8 países diferentes. Além disso, teremos por aqui também representantes de federações e de clubes brasileiros. O italiano Carlo Ancelotti chegou ao Rio de Janeiro ontem à noite, um pouco antes das 10 horas, veio em voo fretado pela CBF e acompanhado de familiares e também de um empresário e de 2 integrantes da comissão técnica dele. Veio do aeroporto direto aqui para o hotel e foi recebido por um grupo de torcedores por aqui, além do próprio presidente da CBF, o novo presidente da CBF, o Samir Chaude. E o próprio Chaude é quem vai apresentar o Ancelotti logo mais aqui nesse salão e na sequência o novo treinador convoca os 23 jogadores que vão defender a seleção em 2 compromissos. Jogo no dia 5 de junho contra o Equador em Guayaquil e também no dia 10 de junho na Arena Corinthians contra o Paraguai. São 2 jogos válidos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. A expectativa é de que nessa lista a gente tenha nomes como o do volante Casimiro, com quem Ancelotti já trabalhou no Real Madrid. Casimiro que não defende a seleção desde outubro de 2023. Expectativa também pela volta do Neymar, que não atua desde essa data, mas por conta de lesão. E também do Vinícius Júnior, claro, com quem o Ancelotti trabalhou no Real Madrid. Inclusive, foi com o Ancelotti que o nosso jogador, nosso Vini Júnior, se desenvolveu bastante, Luli. Ô, Débora, você falou que o Ancelotti encontrou ontem, né, com o novo presidente da CBF. Agora, o Samir Chaude foi eleito ontem. Exatamente, isso aconteceu na sede da CBF, uma eleição que, diferentemente da que elegeu o Edinaldo Rodrigues, o antigo presidente, não teve unanimidade entre os votos das federações. Médico, 41 anos, Samir Chaude é vice-presidente da Federação Roraimense. Foi um nome de consenso entre 25 das 27 federações estaduais. Apenas São Paulo e Mato Grosso não o apoiavam. Como o Estatuto da CBF atribui peso 3 aos votos das federações, o bom trânsito de Chaude acabou sendo decisivo, porque metade dos clubes não mandou representante à eleição desse domingo. Participaram 10 clubes da Série A com peso 2 na votação e 10 da Série B com peso 1. Eu, particularmente, já estou conversando com cada clube, com cada presidente e mostrando para eles o que nós queremos fazer. Na primeira entrevista como presidente eleito, Samir Chaude falou sobre mudanças no calendário, prometeu descentralizar o poder na CBF e tratou como mentiras denúncias contra ele na vida política em Roraima.
O Ministério Público do Estado investiga fraudes e desvio de verbas durante o período em que Schaud foi diretor do Hospital Geral de Roraima entre 2017 e 2020. Tentaram me desprestigiar, tentaram colocar o meu nome para baixo. E é uma política que eu não faço. Eu sei muito bem quem eu sou. Uma das primeiras mudanças é a redução dos nossos campeonatos, de datas dos campeonatos estaduais. Nós estamos projetando fazer com 11 datas, tá, a partir do ano que vem. Este ano, os estaduais tiveram até 16 datas. Outras propostas são investimento para aperfeiçoar a arbitragem, a criação da Liga de Clubes e atenção ao controle de arrecadação e gastos, o fair play financeiro. O mandato de Samir Schaud é de 4 anos. Ô Débora, e ontem teve Brasileirão, né? Agora nesse clima aí de convocação é bom o Ancelotti ficar de olho nos jogos que acontecem por aqui, né? Ah, com certeza, Luli. Os jogadores estão motivados, né? E o Ancelotti também tem que ficar de olho. Afinal, existe uma pré-lista, né? E com vários jogadores que atuam aqui no Brasil. É o caso, por exemplo, do Gerson, que inclusive machucou ontem, Léo Ortiz, o Danilo e o Pedro, jogadores do Flamengo, que foram a campo ontem na vitória do time sobre o Palmeiras. O jogo que inclusive esquentou ali a briga pela liderança da competição. Reforçando então, hoje a partir de 3 horas da tarde vamos ter a apresentação oficial do novo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, seguido da divulgação da primeira lista de convocados dele. Você acompanha tudo ao longo da nossa programação. Luli, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo. Obrigada, Débora. Um ótimo dia para você. Bom Dia Brasil está quase acabando, mas antes vamos às últimas notícias, começando com São Paulo. Sabina. Olha, Luli, aqui a gente atualiza a situação dos protestos por moradia que causaram um caos no trânsito de São Paulo nessa manhã. Na Zona Leste, o choque da Polícia Militar ainda está na região da Avenida Rio das Pedras, onde manifestantes colocaram fogo em barricadas. Os policiais conseguiram, no entanto, liberar o trânsito. Na Zona Oeste, a situação também já está controlada. Bom dia, boa semana. Daqui do Planalto Central do Brasil, atenções voltadas para o Judiciário. A primeira turma do Supremo retoma nesta semana os depoimentos de testemunhas e defesa na ação que julga suposta tentativa de golpe de Estado. Nesta segunda serão ouvidas testemunhas indicadas pelo general da Reserva Augusto Heleno. Ele foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência no governo Jair Bolsonaro e é um dos réus em julgamento. Bom dia, boa semana a todos. Donald Trump adiou para 9 de julho a implementação de tarifas de 50% sobre produtos importados da União Europeia. O americano conversou com a presidente da Comissão Europeia e disse que Ursula von der Leyen garantiu que as negociações comerciais vão começar rapidamente. Nas redes sociais, ela lembrou que os europeus e os Estados Unidos têm a relação comercial mais próxima do mundo. Bom início de semana, gente. Até amanhã. Uma ótima segunda-feira para todos vocês. A gente se vê amanhã. Uma excelente segunda para você também que acompanhou o Bom Dia Brasil aqui com a gente. Você fica agora com o encontro com a Patrícia Poeta. Até amanhã.